Para uns, alegria, para outros, sinônimo de tristeza. O Natal tem suas magias e encanta a maioria das pessoas, mas infelizmente para muita gente traz más recordações devido a perdas ou sofrimentos que ocorreram justamente nesta época do ano. Como superar os sentimentos negativos que tornam o período natalino uma passagem dolorosa e sofrida, você acompanha agora. A cidade se prepara para as festas de fim de ano. As lojas aumentam as vendas. É gente por todo o canto querendo se preparar para o Natal. Para muitos, uma data que não pode deixar de ser festejada em família, tradição do povo cristão. O Natal, só os cristãos comemoram o Natal, né? Então o Natal ele remete primeiro à religião, né? Eu estou congregando com a minha família em torno de uma religião, em torno de um ideal religioso. E o Natal ele vem para unir a família. Porque o Natal a gente pega do símbolo religioso, Jesus, Maria e José, que é a família, né, cristã, e a gente traz para a nossa família nesse momento, no dia 25 de dezembro, tenta reunir a família. Então, religiosamente falando, é um momento de união familiar e de congregação com o ideal cristão. Nem para todos o Natal é um momento de alegria. A psicóloga explica que várias razões podem tornar a época sinônimo de tristeza para muita gente. Porque na família circulam muitas emoções, né? Às vezes a gente passa um ano inteiro com algumas desavenças, com algumas dificuldades, com algumas diferenças de temperamento, tem diferentes personalidades dentro de uma família. Então chega no Natal, o ideal é o quê? Todo mundo se reunir. Mas às vezes o nosso coração não está para a reunião, ou o nosso coração não está voltado para entrar em contato amigável com a prima, com o tio, mas está todo mundo ali. Então é como se forçasse um pouquinho a natureza das pessoas, entende? Então é como se a pessoa se sentisse cobrada a refletir sobre as próprias questões, sobre as próprias dificuldades, porque não é fácil se relacionar, principalmente em família. Na família que a gente encontra os nossos maiores dissabores, né? As nossas maiores desavenças. A morte de algum membro da família pode ser a maior causa para esse sofrimento. A jornalista Sônia Pedrosa estava acostumada com as grandes ceias de Natal entre os irmãos, pais e parentes. Dona Olívia, a mãe dela, faleceu tem 2 meses. E este é o primeiro ano que a família não vai estar totalmente completa. Minha mãe era referência, né? Tudo era na casa dela. Eu almoçava todos os dias na casa dela. E esse ano ela não vai... E ela que organizava o Natal, ela que fazia tudo. E esse ano não tem isso, né? Esse ano não tem, acabou. É muito triste, né? Então, eu e meus irmãos, a gente se reuniu e a gente ficou pensando se valia a pena fazer, se reunir. E a gente chegou à conclusão que sim, porque a família continua, né? Minha mãe não está mais aqui, ela cumpriu a missão dela, ela está seguindo em frente, ela voltou para casa e continua, né? E a gente tem que continuar também. Porque se a gente fosse entregar a tristeza, vai virar uma depressão, todo mundo vai se deprimir e isso não vai levar a nada. É ruim para os sobrinhos, né? Para os netos dela, é ruim para todo mundo. Sônia enxerga a morte como uma passagem. Para ela é mais fácil entender a perda, mesmo de alguém tão próximo. É uma prova, né? Porque você vive a vida falando, teorizando sobre esse tema. De repente você se vê diante de uma situação assim. Sua mãe morreu. E aí você fica... Nossa, e agora, né? Mas eu tenho fé, viu? Eu acho que eu tenho fé, porque eu até estou falando aqui com você e ainda não chorei. E eu geralmente choro, assim. Fala da minha mãe, eu choro. Mas assim, eu estou tranquila. Estou tranquila em relação a esse tema, porque eu sei que a vida não acabou. Mas para as pessoas que carregam o sentimento de tristeza, que geralmente afloram no Natal, entender a falta de alguém é mais difícil. E com isso, podem surgir problemas psicológicos. Se a gente passa a pensar numa prevenção desse momento, porque esse momento vai chegar, ele é inevitável. Mas se a gente começa a pensar numa prevenção dele, como é que eu posso prevenir? Claro, é difícil pensar em morte, mas a gente tem que pensar nela. Como é que eu posso prevenir as minhas dores? Como é que eu posso prevenir o momento que isso chegar, eu não me arrepender de nada? Então a gente tem que trabalhar as emoções no dia a dia. Eu vejo muita família se destruir por uma tolice. Aí o filho deixa de falar com o pai, aí o pai briga com a mãe, sabe? E coisas bobas que vão destruindo a família, e quando vê, isso vai acabar, a morte vai chegar.
Então, talvez fosse interessante as pessoas pensarem mais no dia a dia, para que isso, quando acontecer uma morte, a gente não sentir mais aquele remorso ou não receber a morte como se fosse um castigo de Deus. É claro que misturada a estas emoções está a alegria de rever parentes, da confraternização e o encontro com pessoas que amamos. Para alguns, a oportunidade inclusive do perdão. É saudável ver a alegria das crianças frente à expectativa de ganhar presentes do Papai Noel e de ver a família, quando possível, reunida. Tente então curtir cada momento, mesmo que você passe o seu Natal sozinho. Tenha bons pensamentos e bons sentimentos. O Natal é uma festa tão bonita, é o aniversário de Jesus, né? E eu acho que a gente tem que festejar esse acontecimento, né? Os entes amados que já se foram, eles estão apenas cumprindo uma determinação da vida. A vida é assim. Próximo ano eu não sei se eu estou aqui, você, né? A gente não sabe, isso é uma coisa natural. Então a gente não pode se deixar levar por isso, se martirizar, se entregar à tristeza. O que a gente tem que trabalhar são as nossas emoções. O que a gente não pode permitir é que emoções de tristeza, de dor, de revolta se instalem. Até porque quem foi não ficaria feliz com esse tipo de sentimento. E até porque quem foi, se você tem uma crença um pouco maior no sentido espiritual, ela também vai estar sentindo isso com você. Então a gente tem que proporcionar um momento de alegria, um momento na medida do possível, porque é difícil, mas na medida do possível a gente tem que pensar e fazer de repente uma oração para aquela pessoa e congregar com quem ficou, porque quem ficou também merece o nosso sorriso. Quem ficou também merece ver a gente feliz e quem ficou, a gente também merece fazer essa pessoa feliz. Então a gente não pode focar em quem não está apenas. É lembrar, é sentir a ausência, mas é olhar para quem continua, porque a vida continua.